Shalom, esse é o episódio de número 9 de Em Busca da Verdade. O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Você já parou para pensar realmente no que é o Espírito Santo? Talvez você tenha crescido ouvindo falar sobre ele. Talvez já tenha participado de cultos, orações ou momentos em que pessoas falavam sobre a presença do Espírito Santo. Mas eu quero fazer uma pergunta diferente. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma força? É uma energia? É simplesmente a presença de Deus? É uma manifestação espiritual? Ou estamos falando de algo muito mais profundo? Eu sou Edson Ponciano e esta é a série Em Busca da Verdade. Aqui nós não estamos simplesmente repetindo aquilo que ouvimos. Nós estamos investigando, analisando, examinando. E quando o assunto é o Espírito Santo, a própria Bíblia nos apresenta informações muito interessantes. Em João 14:26, Jesus fala sobre o Espírito Santo como o Consolador que o Pai enviaria em seu nome. Observe uma coisa, Jesus não apresenta o Espírito Santo simplesmente como uma energia impessoal. Ele fala sobre alguém que ensinaria e faria lembrar aquilo que ele havia ensinado. Em João 16:3, Jesus também fala sobre o Espírito da Verdade e diz que ele guia os discípulos de toda a verdade. Então, surge uma pergunta: uma força ou energia pode ensinar, pode guiar, pode lembrar, pode se comunicar? Essas expressões nos fazem pensar. E existe ainda outra passagem muito conhecida. Em Atos 5, Pedro confronta Ananias e Safira. Pedro pergunta por que eles haviam mentido ao Espírito Santo. E logo depois afirma que eles não haviam mentido simplesmente aos seres humanos, mas a Deus. Essa passagem é uma das razões pelas quais muitos cristãos entendem o Espírito Santo não como uma simples força, mas como alguém relacionado diretamente à própria natureza divina. Mas vamos com calma, porque nosso objetivo aqui não é simplesmente entregar uma conclusão pronta, mas sim investigar. E talvez você tenha aprendido uma determinada explicação sobre o Espírito Santo durante toda a sua vida. Mas será que você parou para procurar o que a própria Bíblia diz? Porque existe uma diferença entre aquilo que uma religião ensina, aquilo que uma pessoa ensina e aquilo que o texto bíblico realmente apresenta. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes deste episódio. Quando você fala Espírito Santo, o que exatamente você está imaginando? Uma presença? Uma pessoa? Uma força? Deus? Ou alguma coisa que você ainda não consegue explicar? Na segunda parte, vamos investigar outra questão. O que o Espírito Santo faz? E talvez algumas das respostas bíblicas sejam diferentes daquilo que você imaginava. Parte 2. O que o Espírito Santo faz?
Se não, na primeira parte, perguntamos quem é o Espírito Santo. Agora precisamos perguntar o que ele faz. Porque uma das melhores maneiras de compreender alguma coisa é observar suas ações. Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Em João 14:26, encontramos a ideia de que ele ensinaria e faria lembrar aquilo que Jesus havia ensinado. Em João 16:8, Jesus também fala sobre o Espírito Santo, convencendo o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Isso apresenta uma função muito profunda. O Espírito Santo não aparece apenas associado a manifestações emocionais. Ele também está relacionado à consciência, à verdade, ao ensino e à transformação. E existe outro ponto muito interessante. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre diferentes dons espirituais: sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variação de línguas. E Paulo explica que esses dons estão relacionados à atuação do Espírito Santo. E isso levanta uma pergunta importante. Será que o Espírito Santo continua atuando na vida das pessoas? Se sim, como podemos distinguir uma verdadeira experiência espiritual de uma emoção humana? Como saber se algo vem realmente de Deus? Essa pergunta é extremamente importante, porque nem tudo aquilo que sentimos precisa necessariamente ser uma manifestação espiritual. Às vezes podemos estar emocionados, às vezes podemos estar influenciado pelo ambiente. Às vezes podemos interpretar uma experiência de acordo com aquilo que já acreditamos. Por isso, a própria Bíblia também fala sobre discernimento. Em 1 João 4, versículo 1, existe uma orientação para não acreditar em todo o Espírito, mas examinar os Espíritos para saber se procede de Deus. Olha que interessante. A própria tradição bíblica apresenta uma espécie de alerta. Nem toda experiência espiritual deve ser aceita automaticamente. Isso é muito importante para qualquer pessoa que esteja buscando compreender espiritualidade. Se alguém afirma, eu senti uma presença, precisamos perguntar: o que aconteceu? Qual foi o contexto? Como essa pessoa interpretou? Existe algum fundamento? Qual é o resultado daquela experiência? Ela produz amor, transformação, sabedoria ou medo, manipulação e dependência? A Bíblia apresenta o chamado fruto do Espírito. Em Gálatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Talvez isso nos ensine algo muito importante. Talvez a verdadeira espiritualidade não deva ser medida apenas pelas
pela intensidade de uma experiência, mas também pelos frutos que essa experiência produz na vida de uma pessoa. E agora chegamos a uma questão ainda mais profunda. Se o Espírito Santo consola, ensina, guia, convence, distribui dons, atua na vida espiritual, como podemos desenvolver uma relação com Ele? É possível buscar essa presença? É possível reconhecer sua atuação? É possível confundir nossa própria vontade com a voz de Deus? Na terceira parte vamos falar justamente sobre isso. E talvez essa seja a parte mais importante de todas. Parte 3. Como saber se o Espírito Santo está agindo? Agora chegamos ao ponto central. Como saber se o Espírito Santo realmente está agindo? Essa pergunta não é simples, porque experiências espirituais podem ser profundamente pessoais. Uma pessoa pode dizer: eu senti Deus. Outra pode dizer: eu ouvi uma voz. Outra então diz: eu tive uma sensação muito forte durante uma oração. Outra pode dizer: eu senti uma paz inexplicável. Mas será que toda essa experiência espiritual vem necessariamente de Deus? A Bíblia nos orienta a ter discernimento. E isso significa que não devemos aceitar absolutamente tudo sem examinar. Em 1 Tessalonicenses 5:21, encontramos uma orientação muito interessante. Examinai tudo, retende o bem. Perceba a profundidade disso. Examinar, não acreditar cegamente, mas também não rejeitar automaticamente. Examinar. E talvez essa seja uma das ideias mais importantes de toda a nossa série. Porque buscar a verdade não significa acreditar em tudo, mas também não significa rejeitar tudo. Significa investigar. E quando falamos do Espírito Santo, isso se torna ainda mais importante. Porque uma experiência espiritual pode transformar uma pessoa, mas também pode ser mal interpretada. Por isso precisamos de equilíbrio, precisamos de fé, mas também precisamos de discernimento, precisamos de espiritualidade, mas também precisamos de responsabilidade, precisamos estar abertos para aprender. Mas precisamos ter cuidado para não transformar qualquer sensação em uma revelação divina. E aqui eu quero fazer uma pergunta, especialmente para quem é religioso. Você acredita que é possível uma pessoa confundir a própria vontade com a voz de Deus? Cite algum exemplo que você viu. Se você acredita que sim, como podemos diferenciar uma coisa da outra? Essa pergunta merece uma discussão séria, porque talvez muitas pessoas já tenham tomado decisões importantes acreditando que receberam uma orientação espiritual. Algumas podem ter acertado, outras podem ter se enganado.
Então, como saber? A Bíblia também apresenta a ideia de que devemos observar os frutos. Jesus ensinou em Mateus 7 que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Talvez isso também possa ser aplicado à nossa vida espiritual. Se uma experiência supostamente espiritual produz amor, equilíbrio, humildade, domínio próprio e transformação de vida, isso merece reflexão. Mas se produz orgulho, medo, manipulação, ódio e dependência, também precisamos parar e examinar. Agora quero deixar uma pergunta para você. Você já sentiu algo que acredita ter sido a presença do Espírito Santo? Se sim, como você soube? Deixe no seu comentário, logo abaixo do vídeo. O que aconteceu? O que você sentiu? E principalmente, qual foi o resultado daquela experiência na sua vida? Conte seu testemunho logo abaixo no comentário, que eu quero saber, com muita alegria. Eu quero realmente ler essas respostas, porque talvez alguém esteja passando por uma experiência parecida e encontre no seu comentário uma perspectiva que nunca havia considerado. E lembre-se, você não precisa concordar comigo de forma alguma. Você pode discordar à vontade, pode apresentar outra interpretação, mas vamos conversar com respeito um com o outro, que é isso que é bom, né? Porque aqui na série Em Busca da Verdade, nós não estamos tentando fazer discutir ou discordar, estamos tentando compreender. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal já, deixe o seu like, compartilhe este episódio com alguém que também tenha interesse por espiritualidade, Bíblia e questões sobre Deus. Compartilhe com seu familiar, com seus irmãos, com seus parentes e principalmente comente, deixe seu comentário, porque a sua opinião pode fazer parte da próxima etapa dessa investigação. Eu sou Edson Ponciano e esta é a série Em Busca da Verdade. Até o próximo episódio, melhor dizer. A investigação continua, não vai parar.